Oi, eu sou o Zuz Mussauer, eu estou aqui para apresentar uma série de 2 videoaulas sobre fundamentos no contrabaixo. A primeira videoaula é sobre fundamentos em levadas no contrabaixo. E a segunda videoaula, que é essa, sobre fundamentos para solos, improvisação no contrabaixo. O objetivo dessa videoaula é fornecer uma opção diferente de estudo, uma opção onde as ideias são mais simplificadas, mais enxutas, porque é muito comum nos dias de hoje a gente ter muita informação vinda de várias fontes e muitas vezes a gente percebe que a gente não consegue botar na prática, aplicar todas as informações que a gente pega. Claro, nós somos computadores, somos seres humanos, então quanto mais informação na nossa cabeça, às vezes a gente tem mais dificuldade de processá-las e mostrar na prática. Então, a ideia é dar uma enxugada em algumas informações e especificamente nessa videoaula eu vou estar falando também sobre algumas coisas que normalmente não são faladas sobre solo, sobre improvisação. São típicas coisas que são comentadas assim como a intuição do músico. E eu vou estar também tocando algumas músicas do meu novo CD, Raízes versus Influências, e do CD antigo também, do Express, com o meu baixo de 2 braços. Vamos começar então? Afinação, Sol, Ré, Lá, Mi. Bom, antes de mais nada, eu acho importante a gente se preocupar com a expressão, com como que a gente vai tocar cada nota do nosso solo, seja ele improvisado, seja ele um solo feito. Então, eu sempre achei expressão, a maneira de executar cada nota, seja o que quer que seja, slap, two hands, solo, groove,
levadas, não importa. O que quer que seja, eu sempre achei que expressão é a coisa mais importante para um músico. Então, até porque tem muitos solos que você não tem muito que se preocupar com mudanças de tom, com milhões de escalas. Então, você tem muito o que dizer, às vezes, com uma escala de 7 notas. E vamos lá, eu vou dar algumas dicas práticas de como vocês podem desenvolver essa habilidade de melhorar a expressão, a execução das notas, a pegada, a dinâmica, o feeling. Eu vou fazer primeiro um solo qualquer, uma frase qualquer, com pouca expressão. Depois eu vou fazer um pouco mais de expressão, prestem atenção na diferença, prestem atenção se faz diferença. Vamos lá. Estou usando escala de Lá menor e blues também. Legal, bonitinho, né? Vamos ver o mesmo tipo de frase. Eu posso sentir que fez uma diferença, né? Muitos músicos costumam dizer que esse tipo de habilidade é uma habilidade que você adquire simplesmente ouvindo música, tocando com músicos e assimilando esse tipo de coisa. Sim, é verdade, mas dá para transformar algumas dessas coisas em fundamentos e dá para desenvolver e treinar esse tipo de coisa. E eu vou dar algumas dicas práticas sobre isso. A primeira, claro, a variação de dinâmica, que eu acho que é importantíssima. A primeira opção de solo que eu dei não tinha dinâmica nenhuma, era uma coisa totalmente reta, né? Então tá aí, um bom exercício seria vocês pegarem uma escala simples, frasear um pouco com elas, mas procurar ir mudando a intensidade na mão direita, ó, devagar, fraquinho, subindo gradualmente. Deu para perceber a diferença dinâmica? Então trabalhem isso é muito importante com fraseada. Uma outra dica bastante útil é vocês se usarem dos vibratos. O que são os vibratos? Os vibratos são as vibrações das notas que são dadas principalmente quando você prolonga uma nota. Pensem que vocês estão fazendo uma frase, de vez em quando vocês param numa nota e prolongam ela. E nesse prolongamento vocês vão dar uma vibrada na corda. Essa vibrada pode ser feita de várias maneiras. Por exemplo, pode ser assim. Muito comum em fretless, que é o baixo centrace, em violão também. Você mexe o dedo na horizontal, sem sair da casa. Vocês também podem fazer o tipo de vibrato que é mexer o dedo na vertical. Isso é muito parecido com o que é usado na guitarra. Cuidado para não sair da nota, senão isso vira uma bend, ó. Tentem achar o ponto exato, que isso, claro, depende da corda, depende do baixo, depende da mão de vocês. Então, qualquer prolongada que seja dada, por menor que seja essa prolongada, tentem usar um vibrato, tá? E trabalhem, se for o caso, trabalhe até a velocidade do vibrato. Olha, vibrato mais rápido, mais lento. Bons instrumentos para vocês terem como referência para a utilização de vibrato é a voz, o saxofone, instrumentos de sopro, são instrumentos que se usam muito disso. Tem um terceiro tipo de vibrato que eu também uso muito, que é um vibrato que você sai da casa, geralmente para as casas mais agudas, e gradualmente você vai tirando o dedo. Parece que dá um choque na mão, ó.
que seria isso aí? Toca, não vai deixar o dedo apertado e ir para frente, rápido, porque ela vai ficar assim, ó. Não, gradualmente vai tirando o dedo. Pegaram? Então aí, 3 tipos de vibratos. Uma outra ideia que é muito usada são os slides, que seriam as escorregadas. Você pode simplesmente escorregar de uma nota para outra, que seria assim, tocar só com a mão esquerda, escorregando só com a mão esquerda sem usar a mão direita. Ó. Isso dá um efeito interessante. Só que o mais usado disparado é quando vocês pensam na nota e no mesmo tempo que vocês estão tocando a nota, vocês veem um pouco mais uma nota, uma casa ou 2 casas, seja do mais grave, do mais agudo, ou até o contrário, e ao mesmo tempo vocês tocam a nota. Então dá esse efeito aqui, ó. Isso pode ser feito com ligado também. O ligado é quando vocês tocam uma nota e sem usar a mão direita ligam com a esquerda, ó. Vocês podem perceber que tanto no ligado quanto no slide, quando eu dou uma prolongada, tá lá o vibrato, né? Contrário. Toco, puxo. No caso do slide, eu gosto muito de fazer o slide de uma casa à frente, voltando, né? Indo para o mais grave, ó. Então, um bom exercício poderia ser vocês fazerem uma escala qualquer, numa velocidade determinada, por exemplo, colcheia, e escolherem algumas notas específicas para fazer em slide ou em ligado, mas mantendo a velocidade. Por exemplo, ó, Mi menor. Eu vou mexer com o indicador, do mais grave para o mais agudo. Ó, vamos lá. Dedinho. Posso fazer o contrário, por exemplo, ó. Só o indicador. Tudo bem? Experimentem velocidades diferentes. Agora é evidente, fazer diretamente na frase, no fraseado, vai surtir mais efeito. Tá? Bom, é comum a gente aprender muito sobre escalas, acordes. Use tal escala em tal acorde. Use vários desenhos de tal escala. A tal escala pode ser usada de tal maneira, daquele jeito, assim, assado. Tudo isso é muito importante, claro, mas eu acho que se você é o tipo de pessoa que tem facilidade em lembrar de todos os desenhos que você aprendeu, tudo bem, ótimo. Mas se você sente que você aprendeu muita coisa, muitos desenhos e às vezes não consegue aplicar na hora, tente simplificar. Uma dica em relação a escalas, qualquer que seja a escala, você simplesmente pegar um desenho da tônica até a oitava, por exemplo, Ré menor. Apenas um desenho, apenas uma opção, já é mais do que suficiente. E eu estou começando em Ré, então tentem imaginar todos os Rés que existem no braço, seja um baixo de 4 cordas, de 5, de 6, na verdade, a quinta corda, a corda Si mais grave e a corda Dó, eu sempre encaro apenas como extensões, tá? Essa coisa, eu particularmente acho que desenhos para baixo de 5, de 6 cordas, desenhos diferentes, acho que não é por aí. Basta vocês pensarem em um desenho simples e distribuir as notas desse desenho simples para outras regiões. Então, por exemplo, aqui em Ré menor, eu tenho essa corda solta, Ré aqui. Tudo bem, eu não vou fazer a escala inteira. Se eu tivesse um baixo de 6 até faria lá embaixo, mas não importa, porque a gente não vai tocar todas as notas numa sequência. A ideia é apenas ter opções de notas. Esse Ré, por exemplo, que eu estava começando como tônica, eu posso imaginar que é a oitava e posso subir, ó, a escala. Se eu tivesse um baixo de 5 cordas ou de 6, tá aqui, chegaria lá em cima. O que eu faço aqui na tônica, eu posso descer e fazer lá embaixo.
Posso imaginar um Ré aqui, por exemplo, na casa 10. Imagino que essa casa 10 é a oitava, por exemplo, e subo. Se eu tenho um baixo de 5 ou de 6, eu também tenho mais notas aqui. Pego essa casa 12 aqui, que é a oitava do Ré, toco aqui embaixo também. E tudo que eu fiz aqui, eu posso fazer uma oitava mais aguda. Então, nota aí tem para dar e vender. Não é necessário, eu particularmente acho que não é necessário muitos desenhos, opções diferentes para uma mesma coisa. O baixo, a guitarra, o violão, são instrumentos meio sacanas no seguinte, a gente às vezes tem muita opção de uma mesma nota. Isso às vezes acaba atrapalhando, porque faz com que a gente pense muito visualmente na coisa. Por exemplo, um dó pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Você tem muita opção para uma mesma coisa. Então, visualmente pode até ficar bonito. Você está aqui, faz aqui e tal. Você pode estar pensando num desenho, mas quem está te ouvindo, quem está vendo, você não está nem aí. As pessoas não têm telepatia em perceber que você está usando um desenho diferente, mas que de repente o som é o mesmo. Então tem essa. Por exemplo, saxofone, piano, gaita, flauta. São exemplos de instrumentos onde uma escala de Ré menor é aquele ponto final. E nem por causa disso, esses instrumentos são instrumentos menos melódicos do que o baixo, o violão, a guitarra. Então, é sempre importante a gente pensar um pouco como se estivesse tocando outros instrumentos. Aí a gente se livra um pouco de certos vícios e a gente vê que o que conta, na verdade, é a melodia. São as variações das notas e não o desenho que a gente está usando. Sendo que, às vezes, o desenho faz o mesmo efeito, tem as mesmas notas. Então, pensem nisso. Um bom exercício seria vocês treinar numa velocidade também específica. Eu estava treinando aquela hora em colcheias, vamos fazer em colcheias também. Tentar usar o braço inteiro, emendar entre uma região e outra. Por exemplo, Ré menor. Ó, já fui para outra região. Já estou pensando ali, ó. Fui para o meio de novo. Lá embaixo agora. Vou para casa 10 lá. Já penso na oitava dele lá na casa 12. Aí pego a oitava do Ré, lá no final. Casa 17. Imagina esse Ré como se na oitava e subo. Oba! Tudo isso que eu fiz foi apenas um desenho de escala da tônica até a oitava. A diferença está na visualização, está na maneira como eu enxergo essa escala, essa pequena escala em todo o braço. Então, pensem assim quando forem fazer um solo, um fraseado também. E aí uma dica importante em relação a emendas. Deem preferência para fazer as emendas entre regiões diferentes quando realmente você vai de uma região de notas mais graves para notas mais agudas e vice-versa. Por exemplo, se você está fazendo isso aqui e você vai para cá, você não mudou nada. Você tocou a mesma coisa, só que num lugar diferente. Então, em termos visuais, lindo, mas em termos de som, que é importante, não fez diferença nenhuma. Então, pensem que faz sentido vocês irem para outras regiões quando vocês realmente vão para regiões mais agudas ou mais graves do instrumento. Então, por exemplo, se eu estou aqui, faz sentido fazer isso aqui. Se eu vou lá embaixo, faz sentido que... Se eu quero ir para o mais agudo, que eu faça para o mais agudo. E não que eu faça isso aqui. Eu repeti. Eu andei, mas no fundo repeti as notas. Certo? Bom, tá aí uma dica então sobre emendas. Isso vale não só sobre a mesma escala, mas também vale entre uma escala e outra. E no meio de um fraseado também, é interessante que vocês, quando for fazer emenda, procurem fazer no meio de um fraseado. Isso dá a impressão para quem está ouvindo ou vendo o solo que o solo é mais fluente. Você não está parando para pensar. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu estou fazendo uma frase aqui,
em Ré menor. Aí dou um break. Aí vou. Aí ficou meio evidente que eu parei para pensar. Tentem emendar no meio de um fraseado. Por exemplo, já estou pensando. Estou pensando. Então, no que eu estava fazendo aqui, uma frase mais rápida, eu já estava pensando aqui. Então, eu procurei emendar e isso dá a sensação de que eu estou fluentemente passeando pelo braço sem pensar em nada. Falando em pensar, é evidente, claro, que o objetivo é não pensar. O objetivo é chegar em um ponto onde vocês não precisem mais pensar em tudo isso que eu estou falando. Particularmente, eu comparo muito um fraseado com a nossa linguagem, a fala. No começo, a gente, quando quer falar uma gramática correta, a gente até pensa um pouco, mas depois vira uma coisa natural. Vocês pensam em verbos, adjetivos, substantivos que vocês estão usando para falar? Não, vocês simplesmente falam e, pela educação que vocês tiveram, pelo conhecimento que vocês tiveram, vocês falam corretamente. Isso tem muito a ver com o que eu vou falar agora também, que é a variação de velocidade, variação de divisão rítmica dentro do solo. Bom, eu costumo normalmente dividir entre velocidades lentas, médias e rápidas. Parece meio óbvio, mas a gente não pensa nisso quando a gente sola. Quando eu faço velocidades lentas, traduzindo para a linguagem de escrita musical, por exemplo, eu faço muito tercinas, aquelas tercinas que são 3 notas em 2 tempos, são as tercinas e semínimas. Faço muito colcheias e de vez em quando faço tercinas mesmo, que são as tercinas e colcheias. E misturo com prolongamentos, eu penso simplesmente que eu vou prolongar algumas notas. Sempre lembrando daqueles vibratos, dos slides, da variação de dinâmica. Eu vou fazer isso, vou fazer um pouco disso nessa velocidade com apenas uma escala. Vamos pegar uma escala de blues em lá. No caso específico de velocidades rápidas, vocês ainda não têm aquela coisa que o pessoal do bebop, por exemplo, tem, de o raciocínio rápido, conseguir pensar em cada nota individualmente. Então, a tendência é que a grande maioria das pessoas, quando vão tocar rápido, acabam descendo e subindo escalas, descendo e subindo escalas. Uma sugestão é que vocês peguem alguns padrões, algumas variações de notas padronizadas. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Tem dezenas aí. O que não faltam são materiais disponíveis sobre padrões. Eu acho que padrão é uma coisa mais interessante do que lick, frase. Particularmente eu acho isso. Porque o lick, ou a frase, ela é uma coisa muito restrita. No máximo você muda de tom, mas ela tem uma cara muito própria. Então você vai querer pegar um lick do Jaco Pastorius, vai soar como Jaco Pastorius. Talvez padrão, se você consegue dar uma mascarada nesse padrão, nem sempre soa como padrão. Eu vou dar inclusive alguns exemplos. Tem os padrões de intervalos, os padrões de ordens de notas. Por exemplo, tem os padrões, vamos mudar a escala um pouquinho, fazer mixorídio, Ré mixorídio. Tem o padrão, por exemplo, de 3 em 3, que é o normal, que é esse aqui. Eu fiz escala maior, né? É maior mesmo. De 4 em 4. É assim, eu toco 3 a partir da primeira, 3 a partir da segunda, 3 a partir da terceira, etc. Na volta,
3 voltando da oitava, 3 voltando da sétima, 3 voltando da sexta, etc. Então tem um padrão de 3, de 4, de 5, até o de 6. Os padrões invertidos, por exemplo, de 2, 2, 1, 3, 2 e assim por diante. Agora sim, mixorídio. 7, 8, 6, 7. Tudo bem? O padrão de 3 invertido, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 4, 3, etc. De 4 invertido. Desculpa. 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 6, 7, 8. E a volta é a mesma coisa, tá? 5, 4, 3, 2. Joia? Não sei se vocês perceberam, mas os padrões de 3, normal ou invertido, o padrão de 6, eu posso fazer milhares de padrões aqui, mas, por exemplo, esses padrões, eles foram tocados numa velocidade natural de tercina ou sextina. É uma tendência que a gente tem para que a gente sempre toque na cabeça de cada tempo, sempre a primeira nota de cada padrão, do padrão, né? Então, a mesma coisa vale com o padrão de 4, o padrão de 2 invertido, o padrão de 4 invertido, a gente tende a tocar em semicolcheias ou até fusas, ou colcheias. Então, tá aí uma dica, procurem mudar a divisão rítmica de cada padrão, a divisão natural de cada padrão. Por exemplo, padrões que são naturalmente tocados em tercinas, toquem em semicolcheias e vice-versa. Então, o padrão de 3, por exemplo, deixa eu até botar aqui um ritmo de bateria, só para dar uma marcação, né? Se eu fosse fazer um padrão em tercinas de 3, seria isso aqui. Certo? Agora fazendo em semicolcheia. Pá, 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 pá. Já não fica tão evidente que é um padrão. Por exemplo, padrão de 4 em tercinas. Em semicolcheia seria. Certo? Vou pular aqui. Fazendo em Lá mixolídio em tercinas. Pá, 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 pá. Sextina. Tá, 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 tá. Já não fica tão evidente que é um padrão de 4. E assim por diante. Tá aí uma boa dica. Tá? Padrão invertido de 2, por exemplo, em tercinas. Pá, 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 pá. Certo? De 3 em semicolcheias. Tá, 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 tá. Certo? Os padrões de intervalos, por exemplo, em quartas, normalmente são tocados em colcheias, semicolcheias ou fusas. Fazem tercinas. Pá, 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 pá. E aí vai. Provavelmente vocês conhecem aí vários padrões e certamente padrão é o que não falta, ideias de padrões é o que não falta por aí. Em várias videoaulas, em vários métodos. Uma dica é essa, é vocês tentarem sempre mudar a velocidade natural do padrão. Isso dá uma mascarada, isso faz com que o padrão não soe como uma variação padronizada.
começar com a intenção blues, que é uma intenção que eu acho que deveria ser básica para todo mundo que toca, porque é um pouco da veia negra norte-americana que está aí presente hoje em dia em vários estilos. Falando em escalas, vou dar os exemplos, por exemplo, em Lá. Vamos lá. Então, você tem a escala de blues normal. Se eu quiser usar em 4 cordas, apesar que eu acho que é mais do que suficiente usar apenas em 3 cordas, a tônica até a oitava e repetir daquele jeito que eu já passei, né? Tem a de blues menor com sexta. Blues diminuta. A blues diminuta não tem a quinta. Ela fica com quinta bemol. Em relação à própria escala de blues, você tem a de blues, pentablues maior. Apesar de ser maior, ela tem a terça bemol, que eu já vou explicar sobre Blue Notes. Lembrando que essa de blues maior aqui, ela tem exatamente as mesmas notas de que a escala de blues 3 casas para trás. Então, você pode optar por alternar entre a escala de blues natural com a escala de blues maior no mesmo lugar, ou optar entre alternar a escala de blues natural em um lugar e 3 para trás. Está na mesma. Notas que vocês sabem que estão fora do tom mesmo, toquem de passagem. Nunca parem nela. Então, intenção blues, vou fazer um pouco de fraseado em Lá. Sexta. Diminuta. Aqui no Lá. Três para trás. Uma coisa que eu uso muito é pegar uma escala, por exemplo, Mixolydian. Fazer notas contínuas com pausas. Aí eu começo a cromatizar as notas, fazendo, por exemplo, cromatismo de 2 notas, para tônica, quinta e oitava. De novo, tônica, quinta, a terça, voltando para a oitava. Vou fazer isso no meio do fraseado, quer dizer, eu vou misturar isso com as notas da escala. A sexta. Faço muito cromatismo de uma nota, então, mesma coisa, vou fazer tônica, quinta, oitava e terça. A escala normal. Viu? Olá. Oitava. Fui para a terça. Principalmente em situações de acordes maiores com sétima, acordes dominantes e que fazem uma função dominante, é importante que vocês saibam isso, estudando um pouco de harmonia, né? Eu gosto muito de usar a escala alterada, sempre usando notas contínuas. Eu não fraseio normalmente com a escala alterada, mas eu gosto de cromatizar as notas da escala alterada. A escala alterada
É a mesma coisa, se eu estou, por exemplo, em Lá, fazendo alterada, que é isso aqui, ó. É a mesma coisa que fazer a menor melódica uma casa para frente. Ou... eu vou fazer o desenho que eu estou acostumado, que é o desenho da alterada mesmo. E eu vou frasear com essa escala, sempre com notas contínuas, de vez em quando algumas pausas, e cromatizar, fazer cromatismo de uma nota ou de duas notas para essas notas da escala alterada. E normalmente eu misturo isso com outras intenções. Qual é a essência de guitarristas de rock? O que os guitarristas de rock que mais estudam, o que eles buscam mais? É o virtuosismo. Eu sempre toquei rock, eu sempre fui por esse lado quando eu pensava em rock. E é até normal, é saudável, faz parte do estilo. Então, a busca dessa velocidade, dessa técnica, vai por alguns caminhos aí. E eu vou citar alguns deles. Por exemplo, em relação a escalas, vocês podem pensar em escalas sempre de 3 notas por corda. Por exemplo, Lá menor, 3 notas por corda. De repente eu até posso pular essa nota aqui e venho para cá. Com isso eu tenho sempre 3 notas por corda, eu posso tocar uma nota e ligar as outras. Tá? Joia? Então eu penso em escalas assim. Outra ideia, arpejos. Arpejos que na aula também sobre levadas eu expliquei de uma maneira totalmente diferente. Quando eu penso em solo, eu procuro pensar, quando eu estou pensando numa intenção mais de virtuose, mais de rock, eu penso em desenhos sempre abertos de arpejos. Por exemplo, arpejos maiores, aqui em Ré maior, tônica terça, quinta, oitava. Minha mão direita aqui, ó, uso o polegar. Aqui, corda Mi. Ligo, onde tiver 2 notas por corda eu ligo. Depois toco aqui na mão direita. Indicador, na Lá, médio, indicador de novo. Ligo de novo e volto. Volto num dedo só. Às vezes eu uso até da mão direita, o two hands, para fazer uma extensão. Por exemplo, eu estou em Ré aqui, eu faço isso aqui, ó. Trago a mão direita mais para cá. Jogo aqui a oitava. E já subo aqui mesmo, ó, com a mão aqui mesmo, no braço. Certo? Mas se fosse um arpejo menor, ó, tônica, terça bemol, quinta, oitava, terça bemol lá embaixo, quinta. Tudo bem? Aqui são tríades, basicamente, apesar que no final aqui eu mudei a minha mão direita, usei uma sétima. Mas eu posso também usar sétimas na mão esquerda. No caso de um 7+, um arpejo maior com 7 maior, 7+, poderia ser isso aqui, ó, uma opção. 7+ e oitava. Aqui com o two hands, ó. Joia? Devagar. Menor. Sétima. Aqui eu também jogo a sétima e a oitava. Essa é uma opção que eu uso bastante quando eu penso em algo mais rápido, em algo mais virtuose,
dentro dessa intenção rock que eu posso estar usando em qualquer estilo. Eu vou usar algumas ferramentas de contratempo, antecipando, atrasando algumas notas, principalmente em semicolcheia. Isso vai dar bem o que é a cara do funk. Eu vou procurar tocar um pouco mais staccato, que é uma outra característica do funk. Staccato é notas bem pausadas, secas. Vocês vão perceber que vai ter um swing aí, uma levadinha bem funkeada dentro do meu solo. Essa é a característica que eu acho mais importante dentro do funk e eu procuro levar para o solo. Vamos lá. Primeiro normal. Agora. Deu para perceber que ficou mais swingado, né? E um exercício para vocês desenvolverem isso poderia ser isso aqui, ó. Toque uma escala, em colcheias, por exemplo. Fazer o dórico. Peguem algumas notas e antecipem uma semicolcheia. Atenção blues, tá? Jazz. Devagar. Rock. Vamos continuar de rock, então? Agora em dó. Mais funkeado. Bom, vocês perceberam que a maioria dos exemplos que eu dei, praticamente todos os exemplos, foram apenas em um tom. Claro que, dependendo da música, há mudanças de tom e, nesse caso, é importante um estudo mais aprofundado de harmonia, que não é o objetivo principal dessa videoaula, quem sabe futuramente. Então, primeiro, se preocupe com esses aspectos, procurem fazer o máximo que vocês possam fazer em apenas um tom.
para depois vocês se preocuparem com as mudanças de tom, que claro, tudo muda. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer toda a equipe da produção aqui do selo Aprenda Música, a todos os meus patrocinadores, pessoas que colaboram comigo e com a música instrumental brasileira. E estou aí apresentando aí alguns equipamentos que eu uso. Obrigado a essas pessoas que me ajudam. Espero encontrar vocês numa próxima. Um abraço. Thank you.